Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos. Informo aos senhores parlamentares que foi encaminhada pelo Infoleg Comunica a ata da 9ª reunião deliberativa desta comissão, sendo sua leitura dispensada conforme o ato da mesa 123 de 2020. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. Informo aos senhores deputados que os expedientes recebidos por esta comissão entre os dias 18 e 24 de maio de 2021 foram encaminhados pelo Infoleg Comunica. Requerimento de inversão de pauta. Encontra sobre a mesa... Encontra sobre a mesa... Léo de Brito. Presidente, antes da votação do requerimento, queria só indagar a Vossa Excelência e falar da necessidade urgente da vinda do ministro Ricardo Salles à comissão, presidente, porque hoje saiu mais uma notícia de que o COAF, nós já aprovamos aqui o convite para o ministro, mas que o escritório do Ricardo Salles, segundo o Globo, fez uma operação suspeita de mais de R$1.800.000 após assumir o ministério, de acordo com o COAF. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que ele venha à comissão o mais rápido possível. Já teve os escândalos das operações, aí, inclusive, que afastaram o presidente do IBAMA, e é fundamental que ele venha até a comissão, como já foi aprovado. Deputado Léo de Brito, está marcado para o dia 16 de junho a presença do ministro Ricardo Salles na comissão. Encontra-se sobre a mesa o requerimento de inversão de pauta da iniciativa do deputado Hildo Rocha, que passo a ler. Requerimento do item 10, 13, 18 e 19 e 16. Senhor presidente, nos termos do artigo 83, parágrafo 2 do regimento interno, requerem as alterações da ordem dos trabalhos, dando-se preferência à apreciação dos itens 10, 13, 17, 16, 13, 16, 18, 19, sobre os demais itens da ordem do dia. Com a palavra, em votação. Em votação, requerimento de inversão de pauta dos deputados que aprovam permanência... Presidente, deputado Orlando Silva. Orlando Silva. É que eu imaginei que o deputado Hildo Rocha iria fundamentar o requerimento dele e estava aguardando a fala dele. Eu queria caminhar contrário, presidente. Podemos, deputado Orlando Silva. Com a palavra, o deputado autor do requerimento de inversão de pauta, deputado Hildo Rocha. Senhor presidente, nós temos hoje uma audiência lá na Caixa Econômica Federal com o vice-presidente de habitação. Nós temos um empreendimento na cidade Imperatriz com mais de 2.700 habitações. Estão há 10 anos esses beneficiários esperando. As casas foram construídas no local errado e a Caixa Econômica tem tido vários problemas em relação a isso. Temos algumas propostas a ser sugeridas ao vice-presidente da Caixa, no setor de habitação, para que a gente possa acelerar. E hoje é um dia importante para que a gente possa estar conseguindo esse grande benefício lá para o Maranhão, para a cidade Imperatriz, lá para o beneficiário do Canto da Serra. Por isso que eu pedi a inversão de pauta, porque são as propostas que eu sou relator e que eu sou autor. Presidente, deputado Orlando, vai ser retirado de pauta o número 17 e número 18. Para Vossa Excelência ficar assim. Eu pedi a palavra para defender a manutenção da pauta, mas ouvindo o argumento do deputado Hildo Rocha, que vai, na verdade, ter que se retirar da comissão temporariamente para defender os interesses do Estado dele, né, que é uma coisa muito importante. Tem gente que acha que o deputado só trabalha no plenário. Então, o deputado Hildo Rocha está demonstrando que se trabalha fora do plenário, brigando, batalhando nos ministérios para levar recursos, batalhando nas empresas estatais para levar investimento nos seus estados. Por isso, presidente, que eu, apesar de ter me inscrito para encaminhar contra a mudança de pauta, eu queria fazer uma sugestão para Vossa Excelência, que eu também estou na CCJ, no debate da PEC 32, se nós poderíamos fazer um acordo
e retirar 2 itens da pauta e encaminhar a proposta do deputado Hildo Rocha, de inversão de pauta. É a proposta de fiscalização que envolve o Conselho de Farmácia, do Porto de Itaqui e do programa do BNDES com o Maranhão. São 3 itens do deputado Hildo, que o deputado Hildo também precisaria estar presente para a gente debater. Eu vou chegar hoje, presidente, em Quais são Brasília, os números, deputado Orlando Silva? para participar da reunião. E aí eu quero retirar meu encaminhamento contrário e cumprimentar o deputado Hildo pelo esforço, pelo trabalho a favor do Maranhão. É o item 17 e o item 18? 17 e 18, presidente. Retirado de pauta. Atendido, Vossa Excelência? Presidente, e o requerimento do deputado Gastão relativo ao acordo do BNDES Maranhão também, né? O item 19? É 17, 18 e 19, presidente. Eu já estou inscrito aqui para defender tudo mais aí com o deputado Hildo. Item 19, retirado de pauta. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Hildo. Em votação, requerimento de inversão de pauta. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Requerimento número 88 de 2021 do seu Hildo Rocha, que seja realizada visita técnica seguida de mesa redonda em cidades do estado do Maranhão, Alagoas e outras unidades da federação, conforme deliberação desse colegiado, para averiguar a respeito do fechamento de agências do Banco do Brasil. Com a palavra, deputado Hildo Rocha. Senhor presidente, deputado Áureo, colegas deputados e deputadas, nós estamos apresentando esse requerimento, tendo em vista o Banco do Brasil, de uma maneira apenas pensando no lucro enorme, realizou operações de fechamento de 361 unidades em todo o Brasil, sendo 112 agências, 17 escritórios e 242 postos de atendimento. Então, nós gostaríamos de fazer essa visita técnica para que os deputados da comissão possam analisar em loco e ver o estrago que está sendo feito nesses municípios brasileiros. Por isso que nós apresentamos essa proposta de visita técnica às agências que foram fechadas pelo Banco do Brasil na semana passada, deixando aí ao léu vários aposentados, inclusive que tiveram suas contas transferidas de um município para outro com quase 80 quilômetros de distância, vão ter dificuldade, o comércio vai ser abalado. Então, sem nenhuma operação técnica, o Banco do Brasil cometeu toda essa maldade contra os correntistas e seus clientes. Por isso que eu peço o apoio de todos. Para discutir, presidente. Deputado Orlando Silva. Presidente, eu me inscrevi para cumprimentar o deputado Hildo Rocha. Muito importante a iniciativa do deputado Hildo. É muito importante que os parlamentares possam sentir o impacto que tem na vida das pessoas, o impacto que tem na economia local, o transtorno produzido pelo fechamento dessas agências, presidente. Poderíamos até avançar, não apenas os bancos, mesmo os correios. É muito importante que nós compreendamos que, sobretudo em determinadas regiões do Brasil, essas empresas estatais são fundamentais para estimular a atividade econômica. Por isso que é meritória a proposta do deputado. Espero que nós tenhamos um bom relatório, deputado Hildo, e que nos permita, no relatório, inclusive, generalizar alguns aprendizados que essa comissão vai produzir. Obrigado, presidente. Não havendo mais que... Presidente, para discutir também, deputado Léo de Brito. Deputado Léo de Brito. Senhor presidente, eu quero, inclusive, subscrever também esse requerimento. Muito importante essa atitude do deputado Hildo Rocha, como sempre, muito atuante aqui nessa comissão. E essa situação do Banco do Brasil, ela aflige o Brasil inteiro. Aqui no estado do Acre, inclusive, que tem 22 municípios só, nós tivemos aí 7 municípios que foram atingidos por essa situação de fechamento de agências do Banco do Brasil. Inclusive, nós tivemos o caso do município de Cruzeiro do Sul, que é um município polo,
em que um dos municípios próximos teve sua agência fechada e na própria cidade de Cruzeiro do Sul teve uma outra agência fechada, ou seja, vai haver uma superconcentração de pessoas ali naquele município, tendo, como município polo, tendo tido uma agência fechada. Então, é uma situação calamitosa, nem toda a população, grande parte da população não está adaptada aos serviços online, e, infelizmente, essa decisão é uma decisão absolutamente equivocada e que precisa, de fato, ser apurada aqui pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Obrigado. Deputado Elias Vaz. Presidente, eu quero também cumprimentar e parabenizar a iniciativa do deputado Hildo Rocha, até porque, presidente, a gente precisa fazer uma reflexão de qual é o papel desses bancos. Porque se for para comportar igual o Itaú, o Santander, não faz sentido. O Banco do Brasil e a Caixa, né, a essência desses bancos não é de ter altos lucros. A essência é de ser uma ferramenta, na verdade, de propiciar créditos para a sociedade e impulsionar o desenvolvimento econômico da sociedade. Então, quer dizer, você tira a agência de uma cidade porque ela não está sendo muito rentável. Sinceramente, eu não compreendo essa lógica, né? É uma lógica que, na minha opinião, contraria, né, a essência de a gente ter essas importantes ferramentas. Quer dizer, o Banco do Brasil é muito importante para o país, a Caixa Econômica Federal é muito importante, mas eles têm que cumprir a sua função social. E a gente, porque numa cidade não está tendo o lucro que se esperava, né, altos lucros, você ir lá e fechar, gerando um grave prejuízo para uma região, para uma cidade, sinceramente, isso não está correto. Portanto, está de parabéns o deputado Hildo Rocha por levantar essa discussão aqui nessa comissão. Presidente, Padre João. Padre João, com a palavra. Serei breve, mas cumprimentar também essa iniciativa, e eu acredito que é importante a gente fazer um debate até no âmbito da comissão, ou audiência pública, porque eu entendo a ponderação ou a reclamação, assim, desculpa, agora que vi que a câmera estava desligada, ponderação do Elias Vaz. Porém, presidente, o Banco do Brasil ele é estratégico. É estratégico. A agricultura familiar depende muito do Banco do Brasil. Verdade é que se avança com a organização das cooperativas, até por causa dessas questões que o próprio Elias coloca, o deputado Elias Vaz coloca, que às vezes um ou outro gerente fica muito mais preocupado com o acionista do que com a prestação do serviço. Mas nós não podemos abrir mão dessa fatia pública e aprimorar, buscar como atender melhor, estruturar, porque coloca o fechamento, força, de certa forma, e prejudica muito os trabalhadores do banco também. Porque se fechou uma agência no lugar, a pessoa não vai mudar, é um transtorno para a família, e então é nesse sentido parabenizar a iniciativa e, quem sabe, a gente chamar esse debate em público, porque esse é um caminho cruel que o governo já vai tomando, né? Não só com o Banco do Brasil, mas com os Correios, com a Caixa Econômica Federal. Olha o que essa casa fez até madrugada, na calada da noite, que é a privatização da Eletrobras, empresa pública estratégica para o país, para a soberania do país, a questão da prestação de serviço. Então, nós temos que barrar. São duas tarefas importantes do Congresso e que às vezes está abrindo mão. O desmonte do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, o entreguismo do patrimônio público. Então, parabéns pela iniciativa. Acho que temos que aprofundar ainda mais o debate em nível nacional. Obrigado. Informar que temos também audiência pública já votada para discutir, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, a questão do Banco do Brasil. Quero aqui cumprimentar o deputado Hildo Rocha pelo tema aqui apresentado e vou pedir para subscrever, para acompanhar de perto também aqui esse requerimento. Com a palavra,
Não havendo mais quem queira encaminhar, indago se algum deputado deseja orientar contrariamente ao requerimento. Passemos ao processo de votação. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Proposta de fiscalização e controle 177 de 2018, do senhor Roberto de Lucena Isalci Lucas, que propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize ato de fiscalização e controle por meio do TCU sobre o planejamento da política educacional superior na modalidade à distância. Com a palavra, o relator, deputado Hildo Rocha. Pode ir direto ao voto, deputado. Muito obrigado, deputado Áureo. Esse PFC é uma proposta do deputado Roberto Lucena e o hoje senador Isalci Lucas. Eles pretendem fazer uma auditoria para avaliar a qualidade da gestão e da transparência da política de educação superior na modalidade à distância. E, em face do exposto, eu voto pela execução da PFC número 177, de 2018, na forma descrita no plano de execução e da metodologia de avaliação que está à disposição de todos. Esse é o nosso voto, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira mais discutir, está encerrada a discussão. Indago se algum deputado deseja orientar contrariamente ao parecer. Em votação, o parecer. Aprovado. Proposta de fiscalização e controle número 22 de 2019, do senhor Aloysio Mendes, que propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com auxílio do Tribunal de Contas da União, realize ato de fiscalização e controle sobre os convênios número 873 e 187 de 2018, número 878 e 437 de 2018, número 878 e 454 de 2018, e respectivos processos de chamamento público, todos firmados entre o Ministério da Saúde e o Instituto Ovídio Machado, localizado em São Luís, Estado do Maranhão. Com a palavra, o relator, deputado Hildo Rocha. Presidente, eu peço, venha Vossa Excelência, para ir direto ao voto. Pode ir direto ao voto. Em face do que se encontra nos dispositivos e no sistema Infoleg, à disposição de todos os colegas deputados e deputadas, este relator vota pelo arquivamento desta PFC. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Indago se algum deputado deseja orientar contrariamente ao parecer. Em votação, o parecer. Aprovado. Deputado Elias Vaz, posso assumir a presidência, porque o próximo requerimento é de minha autoria. Votação em globo dos requerimentos de números 53, 54, 58 e 64, relativos ao Plano Anual de Fiscalização e Controle desta comissão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os requerimentos de números 53, 54, 58 e 64. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Retorna à presidência ao novo deputado Áureo. Requerimento número 51 de 2021 do seu deputado Kim Kataguiri, que solicita que seja convocado o ministro de Estado da Saúde, senhor Marcelo Antônio Queiroga, a fim de prestar esclarecimentos sobre os descasos com verbas públicas, supostas atitude negligente e suposta atitude negacionista por parte do governo
e suas autoridades com relação à eficácia da vacina contra o coronavírus. Como o ministro estará presente amanhã na comissão, nós vamos retirar de pauta o requerimento apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, porque o ministro vai estar presente amanhã às 9 horas da manhã. Item 6, requerimento número 84 de 2021 do senhor Jorge Sola, que requer a realização de audiência pública para discutir os efeitos da portaria número 4.905 de 2021, conhecida como teto duplex, para encaminhar deputado autor do requerimento, deputado Jorge Sola. Presidente, o deputado Jorge Sola nos faz presente nesse momento e pediu que eu fizesse a subscrição e também a defesa do requerimento. Com a palavra, deputado Léo de Brito. Essa situação que está sendo conhecida aí como teto duplex, né, da portaria do Ministério da Economia, número 4.975 de 2021. Essa situação em relação a servidores, nós estamos falando aí de mais de cerca de 1.000 servidores, dentre eles o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, vários ministros de Estado, que vão receber acima do teto constitucional de 39.200. É um verdadeiro escárnio no momento que nós estamos vivendo. Inclusive, o governo está propondo uma reforma administrativa aí, dizendo que a máquina é pesada. O governo está propondo aí uma série de cortes de gastos no setor público, e aí vem essa portaria do Ministério da Economia, em que os salários de alguns, incluindo aí alguns figurões, inclusive o presidente e o vice-presidente da República, são aumentados dessa maneira. Inclusive, vamos ter salários aí acima de R$60 mil, presidente. Então, é uma situação tenebrosa e que nós queremos que seja discutida em audiência pública aqui com os representantes da AGU, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do CONDISEG, da CNTE e do FONASEF, para fazer esse debate aqui a respeito do chamado teto duplex. Solicito subscrição também, senhor presidente. Padre João. Subscrito pelo deputado Padre João, subscrito pelo deputado Elias Vaz, subscrito pelo deputado Kim Kataguiri e subscrito pelo deputado Áureo. Passemos ao processo de votação. Em votação o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 85 de 2021, do senhor deputado José Nelto. Como o deputado não marcou presença pelo sistema, retiro o requerimento de pauta. Requerimento número 86 de 2021. Do senhor Elias Vaz, que solicita ao ministro de Estado da Defesa informações acerca da compra recente de 750 garrafas de licor regional do Maranhão, de diversos sabores, mesmo após a suspensão de compras de bebidas alcoólicas anunciada pelo próprio ministro na reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal, realizado no dia 12 de maio de 2021. Com a palavra, deputado Elias Vaz. Compra foi depois? Presidente, exatamente o que está aí no conteúdo do requerimento, o ministro da Defesa, Braga Neto, esteve aqui e anunciou que mandou suspender a aquisição de bebida alcoólica por parte das Forças Armadas. Nós fomos surpreendidos aí com essa matéria da revista Veja, dizendo que
a unidade de Alcântara, né, lá no Maranhão, teria adquirido 750 garrafas de licor, né, com álcool, então uma bebida alcoólica. Então, assim, ficou totalmente assim, diferente do que o ministro anunciou aqui. Então, a gente quer pedir explicações ao ministro da Defesa, porque nós precisamos relembrar que o ano passado foi marcado por compra de cervejas, né, cerveja, inclusive com a exigência de cerveja Heineken, de cerveja puro malte, e, sinceramente, isso é um grande absurdo, né, a gente gastar dinheiro público com esse tipo de situação. O ministro anunciou, a gente acreditou que o ministro, até parabenizamos ele aqui pela decisão, mas, infelizmente, parece que ou a decisão dele não foi efetiva, ou o pessoal não está querendo obedecer a decisão dele. Então, esse é o requerimento, o conteúdo do requerimento aí ao ministro Braga Neto. Não havendo mais quem queira encaminhar, indago se algum deputado deseja orientar contrariamente ao requerimento. Presidente, só para discutir, eu primeiro quero subscrever também o requerimento do deputado Elias Vaz e colocar aqui uma coisa muito importante, porque o ministro Braga Neto esteve aqui nessa comissão e falou não só sobre essa questão das bebidas alcoólicas, mas também a respeito de que as Forças Armadas elas não têm nenhum compromisso hoje, não tem nenhum compromisso com a politização. O governo Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a politização das Forças Armadas. E nós estamos aqui, aproveitando esse ensejo, pedindo a punição do general da ativa Pazuello, ex-ministro da Saúde, pela sua participação naquela marcha fúnebre que aconteceu no Rio de Janeiro no último domingo, né, comemorando as 450 mil mortes pela Covid-19, ao estilo Mussolini, ao estilo do fascismo italiano. Então, é importante também aproveitar o ensejo para pedir ao ministro Braga Neto que tome uma atitude enérgica, porque a posição do ministro Pazuello naquele ato envergonha as Forças Armadas brasileiras. Presidente, gostaria de subscrever. Subscrito pelo deputado Léo de Brito, subscrito pelo deputado Kim Kataguiri. Peço a subscrição também do requerimento. Passemos ao processo de votação. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneça como se acham. Aprovado. Requerimento número 87, de 2021, do senhor Elias Vaz, que requer audiência pública para tratar da ausência de medidas de fiscalização por parte do Banco Central do Brasil e possíveis vazamentos de informação do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com indícios de irregularidade nos empréstimos consignados. Com a palavra, o autor do requerimento, deputado Elias Vaz. Presidente, o que está acontecendo no país com relação a essa questão dos consignados, dos aposentados, é um grande absurdo. Existe aí alguma situação que precisa ser investigada a fundo, porque não é normal, né, o que está acontecendo. As pessoas, olha só um depoimento aqui que eu tive, que foi até do meu irmão, professor lá da PUC, de Goiânia, né, que se aposentou no ano passado. Olha o interessante, ele entrou com o processo dele junto ao INSS, e aí, antes dele ficar sabendo que ele já estava aposentado, ele já recebeu ligação de banco, oferecendo crédito. Quer dizer, como é que o banco ficou sabendo disso? Sabia antes que ele mesmo soubesse que o processo dele já tinha sido concluído. Então, assim, uma coisa absurda. Depois, sem pedir nada, ele teve 3 situações de bancos que colocaram dinheiro em sua conta. Uma delas até já começou a cobrar. Ele, quando percebeu, já estava cobrando. E ele nem usou o dinheiro. Então, a situação absurda que nós estamos tendo assim com relação a essa situação. Agora, na semana passada, nós tivemos algumas reportagens falando sobre isso, a nível nacional, dizendo que várias pessoas estão sendo vítimas desse tipo de situação. Quer dizer, existe um vazamento, e aí precisa ser investigado, do INSS. Quer dizer, a pessoa aposenta, estranhamente os bancos ficam sabendo que a pessoa se aposentou, né? E a outra questão é o Banco Central
na verdade, tem que normatizar isso. Quer dizer, as pessoas não pedem, não solicitam crédito e o banco vai lá e coloca dinheiro na conta da pessoa. Então, sinceramente, isso tem algo de errado nisso. Nós temos que, essa casa tem que fiscalizar essa situação, porque essas pessoas muitas vezes estão em situação vulneráveis e acabam sendo vítimas desse tipo de situação de endividamento. Então, o endividamento não é uma coisa simples, é uma coisa séria, né? As pessoas acabam pagando juros altos sobre isso. O consignado, sem dúvida, é um tipo de empréstimo para os bancos maravilhoso, porque a taxa de inadimplência é praticamente zero. Então, essa situação precisa ser investigada por essa casa, por isso nós trouxemos aí a necessidade de trazer, inclusive, os responsáveis por essa situação a essa casa, para que a gente possa verificar não só essa situação, mas encontrar caminhos para evitar esse tipo de absurdo. Não havendo mais quem queira encaminhar, indago se algum deputado deseja orientar contrariamente ao requerimento. Somente subscrever, presidente. Subscrito pelo deputado Léo de Brito. E Padre João também subscreve, por favor, presidente. Subscrito pelo deputado Padre João. Passemos ao processo de votação. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Convido o deputado Kim Kataguiri para presidir, porque o próximo requerimento é de minha autoria. Item 11, requerimento número 89 do senhor Áureo Ribeiro, que requer que seja realizada audiência pública para debater a situação precária das comunidades situadas no entorno da BR-40, no que tange às supostas irregularidades de ocupação. Para encaminhar o requerimento, convido o autor Áureo Ribeiro para falar por 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, apresentei o requerimento para audiência pública para discutir supostas irregularidades de ocupação próxima à rodovia BR-040, convidando representantes do Ministério da Infraestrutura, representantes do Ministério Público Federal, representantes do Instituto de Terra do Estado do Rio de Janeiro, do ITERJ, representantes da Companhia de Concessão Rodoviária de Juiz de Fora, Rio, que é a CONCER, representantes da Secretaria de Patrimônio da União, representantes da Agência Nacional de Transporte Terrestre, Departamento de Infraestrutura, do DENIT, e representantes do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da cidade de Petrópolis. Apesar das comunidades estarem em local antes da construção da rodovia, foram ajuizadas centenas de ações demolitórias contra os moradores do local. Algumas demolições e desalojamentos já ocorreram, sem qualquer previsão de indenização ou respeito à proteção de moradia e à dignidade das pessoas. Por isso, vamos apresentar e pedir aprovação aqui. Apresentamos e pedimos a aprovação dos nobres pares para discutir esse problema que tem acontecido com os moradores de Petrópolis, próximo à BR-040. Não havendo mais quem queira encaminhar, indago se algum deputado deseja orientar contrariamente ao requerimento. Passamos ao processo de votação. Em votação, o requerimento número 89. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Áureo Ribeiro. Requerimento número 91, de 2021, do senhor Léo de Brito, que solicita informações ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República sobre a demanda urgente solicitada pelo presidente Jair Bolsonaro à Agência Nacional de Inteligência, ABIN, visando a coleta de dados com potencial comprometedor para adversários de Bolsonaro na CPI da Covid. Para encaminhar, deputado Léo de Brito. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse requerimento solicita informações a respeito dessa situação, que é uma situação que preocupa a todos nós, não só
parlamentares que fazem parte da oposição, mas qualquer parlamentar que, porventura, possa ser invadido aí na sua privacidade, nos seus dados, seja vítima aí de algum tipo de espionagem por parte do governo, e isso pode valer para qualquer deputado, inclusive para deputados que fazem parte da base do governo. Por isso que é importante que nós tenhamos aí um posicionamento oficial a respeito dessa situação. Já disse aqui inúmeras vezes, esse governo é um governo que persegue adversários políticos e supostamente estaria fazendo isso em relação aos senadores da CPI da Covid. E a aprovação desse requerimento, ela representa também uma defesa às prerrogativas parlamentares de senadores, de deputados federais ou de qualquer pessoa que tenha o direito de questionar o atual governo. Não havendo mais quem queira encaminhar, indago se algum deputado deseja orientar contrariamente ao requerimento. Passemos ao processo de votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Proposta de fiscalização e controle número 36 de 2019, do senhor Elias Vaz, que propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize ato de fiscalização e controle com auxílio do Tribunal de Contas da União na Presidência da República no que concerne às despesas efetuadas com o cartão corporativo. Com a palavra, o relator, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, passo à leitura do relatório. Solicitação da PFC. Vem a esta comissão proposta de fiscalização e controle, PFC, com fulcro no artigo 100, parágrafo 1º, combinados com os artigos 24, inciso 10, 60, inciso 2º e 61, todos do regimento interno da Câmara dos Deputados, e no artigo 71, incisos 4º e 7º da Constituição Federal, para que, ouvido o plenário desta comissão, sejam adotadas as medidas necessárias à realização, com auxílio do Tribunal de Contas da União, de fiscalização e controle com o propósito de examinar as despesas efetuadas com o cartão corporativo na Presidência da República no ano de 2019. Competência desta comissão. O artigo 24, inciso 10º, bem como o 32, inciso 11, a linha B, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, amparam a competência desta comissão no que tange ao assunto suscitado. Ademais, a Constituição Federal determina à Corte de Contas a prestação de auxílio ao Congresso Nacional nas atividades de auditorias e inspeções, estando submetidas ao controle externo por quaisquer pessoas física ou jurídica que administrem e utilizem bens ou valores da União, conforme se deflui dos artigos abaixo transcritos. Nesse sentido, o regimento interno da Câmara dos Deputados também é peremptório ao assim dispor. Oportunidade e conveniência. Na fundamentação constante da peça inaugural, foi colocado que são recorrentes as críticas feitas sobre os gastos secretos realizados com o cartão de pagamento do governo federal. Os gastos com cartões corporativos da Presidência da República estão disponíveis no portal da Transparência do Governo Federal, mas muitos dados sobre os valores desembolsados, como data e nome do favorecido, estão classificados como sigilosos. Desta forma, haja vista a competência constitucional conferida às comissões da Câmara dos Deputados para exercer o controle externo e ainda, levando-se em consideração a atualidade, a materialidade e a abrangência dos fatos descritos, considera-se oportuna e conveniente a implementação da presente proposta. Alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social e orçamentário. Sob o aspecto jurídico, cabe verificar se houve descumprimento dos princípios e leis que regem os atos ao exame desta comissão. Se restar constatada a violação de normas, proceder-se-á à identificação dos responsáveis a fim de serem propostos os encaminhamentos apropriados, sem olvidar do ressarcimento ao erário em caso de dano. Quanto ao enfoque administrativo, é mister assinalar que eventual má aplicação dos recursos tem repercussão sobre toda a administração pública, prejudicando o atendimento e bom funcionamento de outros programas governamentais. No que tange ao alcance político e social, é válido enaltecer os efeitos benéficos à sociedade advindo da ação de fiscalização efetuada sob os auspícios do Poder Legislativo, da qual resulte correção de eventuais irregularidades e malversação dos recursos públicos
com vistas a aprimorar e garantir a adequada prestação de serviços públicos. Por fim, sob a perspectiva econômica e orçamentária, importa analisar se os recursos federais foram integralmente empregados de acordo com a legislação de regência, assim como se são suficientes para garantir a execução política pública de maneira econômica. Plano de execução e metodologia de avaliação. A fiscalização solicitada pelo autor se dará mais eficientemente e alcançará maior efetividade se executada pelo Tribunal de Contas da União, por meio de fiscalização da Presidência da República. Nesse sentido, será solicitado ao tribunal que adote os métodos que entender pertinentes para examinar a legitimidade dos valores desembolsados classificados como sigilosos, devendo avaliar os tópicos abaixo enumerados, sem prejuízo de outros pontos que considerar relevantes para o alcance dos objetivos da fiscalização. Item A. O crescimento dos valores desembolsados de forma secreta da Presidência da República em 2019 se comparado aos anos anteriores. Item B. O crescimento do número de compras sigilosas da Presidência da República em 2019 se comparado aos anos anteriores. Item C. O desrespeito a eventuais limites determinados pela Secretaria de Administração da Presidência da República quanto a este tipo de desembolso. Item D. O atendimento dos princípios da publicidade e transparência. Ademais, a Corte de Contas deverá adotar o procedimento previsto nos artigos 231 a 233 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução TCU número 155 de 4 de dezembro de 2002, com atualizações, dispensando-se tratamento prioritário à presente demanda congressual, de acordo com a Resolução do TCU número 215 de 20 de 8 de 2008, alterada pela Resolução TCU 248 de 25 de 4 de 2012. Finalizando os trabalhos, o TCU deverá remeter a esta comissão a cópia dos resultados obtidos, segundo os termos delineados no presente relatório, a qual ficará disponível aos interessados na secretaria da comissão. Com base nas conclusões encaminhadas pelo tribunal, elaborar-se-á relatório final da proposta de fiscalização e controle, do qual constará encaminhamento relativo à suficiência das análises empreendidas pela Corte de Contas e as medidas a serem adotadas para desfecho da questão nos termos do artigo 61, inciso 4º, combinado com o artigo 37 do Regimento Interno desta Casa. Em face do exposto, este relator vota pela execução do PFC 36 de 2019, na forma descrita no plano de execução e com metodologia de avaliação acima apresentados, com fulcro nos artigos 24, inciso 10, 61, incisos 2º e 3º, no Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Em tempo, parabenizo o deputado Elias Vaz pela proposta de fiscalização dos gastos secretos do cartão corporativo da Presidência da República. É como voto, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passemos ao processo de votação. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente. Deputado Elias Vaz. Eu gostaria apenas, primeiro, agradecer ao relator, né, pela agilidade que teve, né, analisar o processo rapidamente, porque, infelizmente, o outro que tinha se nomeado relator passou mais de um ano, né, quase 2 anos, e não manifestou relatório. E o deputado Kim, mostrando compromisso com a transparência, porque o cidadão brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo com o dinheiro público, né, manifestou de forma rápida aí o seu relatório. Quero agradecer, né, e também agradecer pelo relatório ser favorável. E agradecer a todos os membros dessa comissão por ter aprovado de forma unânime. Até porque, presidente, assim, o presidente Bolsonaro gostava de falar mal desse tal de cartão corporativo, inclusive sobre o problema da falta de transparência. E agora ele faz o mesmo, né? Inclusive com a alegação absurda de que isso fere a segurança. O que fere a segurança, né, pode ter até algum dado ou outro, algum tipo de prestador de serviço que você possa até omitir em função da segurança. Agora, nada impede de dizer, por exemplo, o tanto que está sendo gasto com um tipo de item que está sendo adquirido, o tanto que está sendo gasto com um tipo de prestação de serviço, inclusive de forma discriminada, deputado Kim. Porque o que a gente verifica é que os valores estão aumentando, inclusive, ano a ano. É mais de R$1 milhão por mês. Eu repito aqui, o presidente Bolsonaro gosta de falar que gosta de comer miojo, pão com leite condensado, mas, sinceramente, não justifica o dinheiro que está sendo gasto. Inclusive, nas férias dele, a gente viu o gasto do cartão corporativo ser um valor absurdo. Então, é preciso, né, o Tribunal de Contas fazer uma auditoria rigorosa sobre esses gastos,
para que a gente saiba efetivamente aonde está parando esses milhões, né, com o gasto do cartão corporativo do presidente de forma secreta. Muito obrigado, presidente. Presidente, se o senhor me permite... Deputado Sanderson. Eu tenho delegação, né? Porque eu não sou membro da comissão, eu estou pelo governo. Qual a palavra, deputado Sanderson? Primeiro, lhe cumprimentar, mais uma vez, pela sensibilidade e senso de responsabilidade com que Vossa Excelência tem conduzido essa comissão e hoje, retirando de pauta um pedido, um requerimento que buscava trazer o ministro da Saúde via convocação, e o senhor, cônscio que é da sua condição de presidente de uma das comissões mais importantes aqui da Câmara dos Deputados, retirou de pauta, sabendo que, tendo conhecimento que o ministro virá à Câmara, e parabenizo Vossa Excelência. Ele estará presente conosco amanhã às 9 horas da manhã. Perfeito. Então, sobre essa proposição número 36 de 2019, nós temos aqui um registro a tecer, no sentido de que a Lei de Acesso à Informação, a chamada LAI, meu amigo deputado Elias Vaz, no artigo 24, ele excepciona algumas situações, dentre elas, acesso a despesas cumpridas pelo presidente da República, justamente para evitar saber onde, quando, em que momento o presidente da República esteve em situações para a sua alimentação. Então, fica aqui o registro, presidente, de que, pela liderança do governo, nós somos contrários a esse pedido. O Tribunal de Contas da União já tem um papel fiscalizatório que cumpre esse tipo de lacuna, e entendemos que, então, seria quase que um bis in idem nós buscarmos indicar ao TCU fazer aquilo que ele já faz. Agora, claro, a Câmara, a comissão, tem um papel a ser cumprido. A oposição tem se agarrado nos últimos, desde janeiro de 19, em filigranas para tentar desgastar o presidente, já que não há nenhum escândalo de corrupção. Aí tem se utilizado de passeio de jet ski, na época ele foi em 19 ainda, isso antes da pandemia. Ele foi indicado como o autor do assassinato de Marielle, depois ele era líder de quadrilha, de milícia, depois ele foi o responsável pelo derramamento de óleo no Nordeste. Então, não havendo fatos relevantes que apontem para uma irresponsabilidade no seu governo, não há um único, pela primeira vez nos últimos 40 anos, nós estamos com 2 anos e meio, deputado Elias Vaz. Claro, cada um tem um papel que cumprir. A oposição tem um papel a cumprir, nós, pela liderança do governo, temos o nosso papel também a cumprir, e assim é que caminha as repúblicas democráticas. Mas o fato é que a oposição tem se agarrado em situações frágeis para tentar alijar o governo Bolsonaro e prejudicar a boa governança. 2 anos e meio, como eu citava, e desde 88, não havia um único governo federal que não tivesse já nos primeiros meses escândalos de corrupção. Nós estamos aqui 2 anos e meio sem um único cisco ou indício de corrupção dentro do governo, dentro do Palácio do Planalto ou dentro dos ministérios. E aí tem que se agarrar em passeio de moto para tentar impor prejuízos políticos e institucionais, tem que se sustentar em passeio de jet ski no Lago Paranoá, tem que dizer que o presidente comeu pastel com caldo de cana quando não poderia ter comido pastel com caldo de cana. Nós temos um Brasil inteiro para tocar, e o presidente Bolsonaro tem se dedicado desde janeiro de 19 em levar adiante uma série de proposições, reformas inclusive, algumas reformas, deputado Kim Kataguiri, já foram levadas adiante e aprovadas, mesmo com a pandemia. E hoje lá na CETASP nós ouvimos um deputado
criticando que temos votado algumas situações via remotamente ou via celular, né? Claro, como eu disse, repisando, cada um tem um papel a cumprir, né? O papel da oposição é criticar. Se nós tivéssemos aqui a oposição aplaudindo o governo, alguma coisa teria errado, é normal, né? Agora, como nós não sabemos exatamente quando terá fim a pandemia, nós vamos ficar aqui então 2, 3 anos sem votar nada, porque não há condições físicas de reunirmos todo mundo. Não, estamos votando. Votamos a reforma da Previdência em 19 fisicamente, aí chegou a pandemia, votamos a chamada PEC emergencial estabelecendo o chamado gatilho fiscal, algo que é muito importante, votamos remotamente, com larga discussão, com líderes de partidos, liderança da maioria, da minoria, da oposição, em plenário, fazendo a discussão. Temos um compromisso de votar a reforma tributária e a reforma administrativa ainda esse ano. Votamos a lei de o novo marco de licenciamento ambiental, votamos outras medidas importantes remotamente, porque imagine nós, parlamento, o apedrejamento que receberíamos se tivesse com isso aqui tudo fechado. Não vamos votar nada, vamos ficar todo mundo em casa, porque não tem como fazer a discussão. Então, sim, estamos fazendo as discussões, votando temas, alguns deles complexos, complicados, mas temos que fazer, sim, a discussão. Na semana passada, votamos e aprovamos, por 313 votos, a privatização da Eletrobras, ou a capitalização da Eletrobras, algo que outros governos tentaram fazer e não conseguiram. Nós, com todas as dificuldades, conseguimos fazer, algo que moderniza, sim, o país, moderniza o sistema produtivo, inclusive, porque haverá investimentos bilionários nesse setor. Então, presidente, mais uma vez lhe cumprimento pela sensibilidade com que tem conduzido essa comissão, e nós, cumprindo o nosso papel, estamos aqui sempre à disposição para contribuir com os temas de interesse público do Brasil. Presidente, fui citado. Deputado Elias Vaz. Bom, primeiro, quero manifestar aqui meu grande respeito pelo deputado Sanders, que é um deputado atuante nessa casa e tem o nosso respeito. Mas eu quero aqui dizer, primeiro, com relação à questão do cartão corporativo, houve uma decisão do STF que entendeu que essa questão de manter esses gastos em segredo era ilegal, porque isso fere o princípio da transparência. É verdade que a ação que tramitou é uma ação que foi dada entrada no STF antes da aprovação da Lei de Acesso à Informação. E aí a decisão foi em 2019, mas de mérito ficou muito claro qual era a posição do STF. Olha, o que você pode manter em sigilo é aquilo que claramente compromete a segurança do presidente. E, no entanto, a presidência faz uma opção de manter de forma sigilosa aquilo que não necessitaria manter sigiloso. Por exemplo, você dizer os valores que foram gastos com determinado tipo de situações, isso não tem nada a ver. Não precisa dizer quem foi o fornecedor, mas você pode dizer o quanto gastou, para a sociedade saber como está sendo gasto o dinheiro público. Isso já foi posição do STF, isso, inclusive, nós estamos discutindo no Judiciário. Agora, o governo, que sempre disse que lutava pela transparência, podia ter iniciativa sem depender de decisão judicial. Segundo, dizer que não houve nenhum ponto de corrupção nesse governo. Olha, aqui na comissão nós trouxemos aqui, junto ao ministro Braga Neto, e ele até agora não tomou nenhuma providência. Porque ou as pessoas acham normal fazer um processo de compra de 12 mil quilos de picanha a R$ 84,00 o quilo, ou acha normal comprar 60 mil quilos de alcatra a R$ 82,00 o quilo, ou acha normal, como foi aqui em Brasília, a aquisição de 70 mil quilos de músculo a R$ 43,00 o quilo. Se isso não for corrupção, sinceramente, nós precisamos redimensionar o que é corrupção, porque, quer dizer, nesse governo até isso, porque centrão já mudou de conceito, já não é mais centrão, talvez agora corrupção também tenha uma outra definição, porque para mim isso é claramente corrupção. Quero aqui aproveitar, responder ao ofício 985 de 2021 do gabinete do deputado Léo Mota, recebido nesta comissão no dia 24/5
de 2021, pelos fundamentos que passo a expor. A insignação de Vossa Excelência diz respeito à perda da relatoria da PFC de número 36 de 2019, que ocorreu em virtude da indicação da deputada Alê Silva para a substituição a Vossa Excelência, integrar como suplente a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A efetivação da troca, ou seja, o momento em que Vossa Excelência deixou de ser membro da comissão, ocorreu às 8h20 da manhã de quarta-feira, do dia 28/4 de 2021. A designação do novo relator para a proposta de fiscalização e controle, número 36 de 2019, o deputado Kim Kataguiri, ocorreu às 10h19 de quarta-feira, do dia 28/4 de 2021, momento em que Vossa Excelência não fazia parte da comissão. Nesse contexto, saliento que as proposições somente podem ser relatadas por parlamentares que integrem a comissão como titulares ou suplentes, e é o que estabelece o artigo 56 do caput do Regimento Interno. Artigo 56. Os projetos de lei e as demais proposições distribuídas às comissões, consoante aos dispostos no artigo 139, serão examinados pelo relator designado em seu âmbito, ou de subcomissão ou turma, quando for o caso, para proferir parecer. O outro não é o fundamento da decisão desta presidência. Se somente membros da comissão podem relatar proposições a elas distribuídas, conclui-se que há amparo regimental para a designação do novo relator da PFC, número 36 de 2019. No mesmo sentido, é a manifestação da presidência da Câmara dos Deputados a resposta à questão de ordem número 24 de 2011. Resolve a questão de ordem o deputado Analdo Faria de Sá para afirmar o seguinte entendimento: as comissões não podem discutir e votar pareceres apresentados por quem delas não seja membros na ocasião. Caso existam nas comissões pareceres apresentados por deputados que delas não mais sejam membros, deve-se as proposições a que se refiram ser redistribuídas a novos relatores, que poderão aproveitar ou não, total ou parcial, os pareceres anteriores oferecidos. Esclareço, por necessário, que não cabe a esta presidência deduzir que Vossa Excelência estaria sendo substituído provisoriamente na comissão, como de fato foi, uma vez que voltou a ser membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle às 19h46 do dia 28/4 de 2021. Ademais, é importante assinalar que a substituição de membros nas comissões é prática consolidada na Câmara dos Deputados e autorizada pelo Regimento Interno em seu artigo 10 do inciso 6. Artigo 10. O líder, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes prerrogativas: indicar à mesa os membros da bancada para compor as comissões e, em qualquer tempo, substituí-los. Diante de todo exposto, indefiro a questão de ordem formulada por Vossa Excelência, uma vez que não houve nulidade ou erro ou vício a ser sanado no ato designado do deputado Kim Kataguiri como relator da PF6, número 36, de 2019. Requerimento número 91 de 2021 do senhor Léo de Brito, que requer a inclusão de convidado na audiência pública que tramita sobre o regimento de número 81, sobre o número do requerimento de número 81 de 2021, a fim de debater o corte no orçamento das universidades federais no ano de 2021. O requerimento já tinha sido aprovado na reunião anterior e agora a gente está só fazendo a retificação. Em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovada a retificação. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida, se o senhor me permite. Deputado Marcel Van Hatten.
Uma dúvida, eu estou aqui sendo informado de que o requerimento que acabou de ser lido, esse sim agora, ele já constava como aprovado. Está. E teve outro requerimento que estava na pauta e não foi. Requerimento pautado como item 12 é o requerimento 91, que requer a inclusão de convidado na audiência pública e tramite sobre o requerimento número 81. O senhor podia esclarecer só ao plenário o que aconteceu? Parece que houve uma pequena Foi um erro alteração. aqui do secretário da comissão, a gente Tá bom. votou e organizou aqui, corrigindo o erro. Então tá, Né? E aí acertamos aqui para fazer a correção. com certeza. Um erro Mas já cometido, sanado. mas rapidamente sanado, justamente pela competência da nossa assessoria aqui da comissão. Muito Sanado. obrigado, presidente. Só isso que eu queria tirar Obrigado, de dúvida deputado agora. Marcelo. Nada. Proposta de fiscalização de controle número 26, retirada de pauta. O senhor podia esclarecer também sobre a retirada de pauta do meu PFC, que eu relato, porque eu soube que foi retirado de ofício? Um minutinho só. Sim, senhor. Deputado Marcel Van Hatten. Foi retirada a pedido do deputado Orlando Silva. Como o senhor não estava presente, mas a gente pode incluir na pauta da próxima. Seria sessão. bom, inclusive, senhor presidente, quero aproveitar aqui para agradecer... Esse é aquele que a gente estava discutindo, não? Esse mesmo, deputado Conseguiu Orlando... chegar ao... Ele veio, eu não entendo, pelo visto não, mas o deputado Orlando Silva esteve comigo, esteve inclusive com outros parlamentares do seu estado do Maranhão, aliás, não do estado do Orlando Silva, mas do estado do Maranhão, que estiveram conosco na liderança Novo, ouvimos também o diretor do Porto, mas estou à disposição para conversar com o deputado Orlando ao longo dessa semana para poder, pessoalmente, mais uma vez, se for necessário, explicar como cheguei à tentar minha o conclusão. entendimento. Farei isso, senhor presidente. Vou voltar para a próxima semana. Isso, e até para a gente tentar possa votar sem obstrução. o entendimento sem obstrução, como tem feito aqui todos os requerimentos, e dar o bom andamento dos trabalhos da comissão. Há uma divergência, senhor presidente, nesse tema, sobre se o Tribunal de Contas deveria ou não fazer a fiscalização, mas há entendimento meu como relator de que sim, há. Pois é um contrato celebrado com a União e vários outros contratos estão mais claros, esse de fato não está tanto. Mas é papel desta comissão, sobretudo, fiscalizar. Mas eu vou conversar com o deputado Orlando e na semana que vem Vamos nós chegar ao podemos entendimento, porque eu também tenho o mesmo entendimento. Se foi celebrado pela União, Exato. cabe à comissão. Exato. Há uma discussão, de fato, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão disse que seria regular o contrato, mas nós entendemos que isso cabe ao Tribunal de Contas da União e o máximo que o Tribunal de Contas vai fazer é o trabalho correto de nos assessorar e de trazer finalmente uma solução, porque essa dúvida vai poder ser sanada não só para esse contrato, mas para outros reportes. Quero, inclusive, falar com Vossa Excelência pessoalmente depois para trazer mais detalhes do assunto. Tenho certeza que não haverá problemas em pautarmos esse tema na próxima reunião. Muito obrigado, Nenhum presidente. deputado Marcel Van Hatten, até porque a gente adotou aqui de pautar todos os requerimentos, todas as propostas, aqui já com voto e requerimentos apresentados. Quero informar aos nobres parlamentares que estamos tentando ajustar uma data e estamos tendo dificuldade com a liderança do governo da presença do ministro Rogério Marinho. E estarei apresentando aqui para a próxima semana a convocação do ministro Rogério Marinho por tratar de um tema muito específico. E a mídia semanalmente vem colocando matérias que precisam ser esclarecidas por essa comissão. Queria ver se os deputados quiserem assinar em conjunto a convocação para que a gente possa tratar da convocação do ministro Rogério Marinho, já que a gente não consegue ajustar uma data para que o ministro esteja presente aqui na comissão. Já conversei com alguns deputados, não trata de um tema específico, um tema até pouco específico do Rio de Janeiro, mas existe diversas denúncias já publicadas por diversos órgãos de comunicação no nosso país que precisa ser esclarecida, como aqui a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, precisa ser esclarecida a população brasileira o que tem acontecido com orçamento secreto, com entrega de trator, com superfaturamento, algumas mídias já colocadas, então queria
que o ministro marcasse a data. Mas, e tem até um requerimento de Vossa Excelência também, deputado Marcel Marrata, da Codevasp, que acho que tem que ser esclarecido à população brasileira e aos nobres parlamentares da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Então, indago se algum deputado queira também fazer a convocação, pode me incluir como autor. Não sei se o deputado Elias Vaz quer Presidente, eu apresentar. quero assinar com Vossa Excelência. Eu gostaria também, presidente. Poderia fazer esse requerimento, até porque tem muito tempo que a gente já aprovou e transformou a pedido do governo o convite ao deputado, ex-deputado e ministro, Rogério Marinho, até por questão dele reconhecer o parlamento brasileiro, que foi colega nosso aqui de parlamento. Mas o ministro se furta de estar presente aqui na comissão. Então, se a comissão pudesse elaborar o requerimento, algum deputado, eu estaria assinando junto. Eu posso elaborar, presidente. Pode elaborar, deputado Elias Vaz? Eu estaria assinando em conjunto. Não sei, eu acho que o deputado Kim também assina em conjunto, deputado Marcel Barrato. Léo de Brito. Deputado Pode me incluir, presidente. Léo de Brito, deputado Padre João também, e outros deputados da comissão que queiram assinar, até para que a gente possa ter um debate claro e efetivo e poder esclarecer, né, aos deputados e à população brasileira o que tem acontecido no Ministério comandado pelo seu deputado gostaria de registrar, parabenizar Vossa Excelência por mais uma vez pela firmeza de reafirmar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Inclusive, repudiar mais um acordo descumprido pelo governo. O governo tem descumprido acordos aqui na comissão. Isso é muito ruim na relação entre os poderes. Senhor presidente, deputado Marcel Barrato. eu quero, inclusive, afirmar aqui que não assino com prazer esse requerimento de convocação. Assino por dever. E Vossa Excelência vai registrar, já está registrando o nome na história desta casa, como presidente dessa comissão, por fazer o que é correto. Buscar, em primeiro lugar, convidar. Espero que tenha havido algum mal-entendido. De fato, o ministro não tenha encontrado ou não tenha entendido ainda a importância da vinda, o que até me causaria surpresa pela experiência do ministro, que, aliás, conheço bem e com quem sempre mantive excelente relação durante a tramitação da reforma da Previdência. Mas entendo Vossa Excelência, apoio o pedido, não assino com prazer, mas por dever, e quero aproveitar, senhor presidente, e dizer que, de fato, nós encaminhamos um convite ao presidente da Codevasf, que não pode ser convocado, infelizmente, senão teríamos assinado uma convocação, e no ato da assinatura do convite, como deixei claro a Vossa Excelência também e a outros membros dessa comissão, trataríamos também do convite ao ministro Rogério Marinho, e eu nunca imaginei que ele não encontraria espaço para vir a esta comissão a nosso convite para dirimir, tirar qualquer dúvida. Espero que seja nada mais do que um mal-entendido, mas, de qualquer maneira, conte já com minha assinatura na convocação e esperamos que, antes que precisemos votar a convocação, o ministro Rogério Marinho possa atender ao convite e vir com data marcada, horário agendado, a esta comissão prestar os esclarecimentos, coisa que nunca, pelo menos de minha parte, faltou ouvir do ministro quando assim solicitado. Obrigado, senhor presidente. Presidente, Deputado Elias Vaz. Eu gostaria de fazer até um registro aqui do início dessa reunião hoje. Tinha um requerimento do deputado Kim propondo aí a convocação do ministro da Saúde. Vossa Excelência, considerando que ele já aceitou vir em forma de convite, nós poderíamos até alegar que não, mas o assunto é outro, né? Então a gente poderia vir sido convocado. Tanto Vossa Excelência como o deputado Kim, até pela postura do ministro da Saúde em atender essa comissão, resolveu retirar o requerimento. Quer dizer, é uma posição, quer dizer, como é que essa comissão está tendo coerência, como Vossa Excelência está tendo coerência. E quero destacar aqui, deputado Elias Vaz, que quando a gente apresentou e transformou a convocação do ministro da Saúde, na mesma hora de pronto, ele ofereceu uma data para comparecer à comissão, desmarcou, porque a Câmara teve o falecimento de um parlamentar, e aí a gente encontrou uma nova data. Sim. O ministro prontamente da Saúde, o ministro Queiroga, tem atendido a solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Por isso que a convocação do Kim
hoje se torna prejudicada pela presença do ministro, sim, foi confirmada amanhã na comissão. O do ministro Rogério Marinho, nós transformamos a pedido do governo para convite. Já tem 2 vezes que foi desmarcado com a comissão, tentando encontrar um caminho, mas a mídia hoje coloca numa situação desconfortável, até porque precisa ser esclarecido ao parlamento, à comissão de fiscalização, que tem esse papel do parlamento brasileiro, e a população brasileira pela cobrança que recebemos na ponta do compromisso firmado com o povo brasileiro. Quero esclarecer, presidente, também Padre informar... João, eu quero reafirmar a minha assinatura e nós não podemos abrir mão das prerrogativas. Então, parabéns, e eu assino também com você. Vai ficar na coordenação desse requerimento, na coordenação do deputado Elias Vaz, de coletar com a sua assessoria, deputado Elias Vaz, As assinaturas. e pode contar com a comissão assinaturas de nobres parlamentares. Eu acho que a gente assina quase em conjunto por todos os parlamentares, porque foi combinado isso em sessão anterior. E deixo uma sugestão também para a gente convidar o diretor-geral do DENOX, do outro grande escândalo que apareceu hoje nas mídias do nosso país. Presidente, só para registrar... Marcel Van Hatt já tem um requerimento, mas não pode ser convocado só o ministro, né, para que a gente possa esclarecer. Eu acho que a presença do ministro também vai ser esclarecedora e vai facilitar todo o acesso à informação necessária pelos nobres parlamentares. Presidente, só para registrar, porque eu estava dizendo sobre o episódio da retirada da convocação, e no momento não tinha ninguém aqui do governo. Não, se quisesse votar Sim. a convocação do ministro de Estado da Saúde, teríamos votado. Como na semana passada teríamos votado a convocação da ministra de Governo, a Flávia. Sim. Não tinha ninguém do governo também para fazer nenhuma obstrução. Mas a gente adotou o entendimento de sempre transformar, Sim. até para convite. É só para registrar a coerência de Vossa Excelência. Coerência, primeiro ser convidado, caso não seja atendido e esclarecido, cabe aplicar a nossa prerrogativa regimental da convocação. Quero fazer aqui esclarecimentos, vamos ter a presença já confirmada, como foi perguntado, e se colocou também de pronto aqui na comissão o ministro Ricardo Salles, para o dia 16 de junho, e o ministro Paulo Guedes, confirmado para o dia 9 de junho, a presença dele aqui na comissão. Nada havendo... Presidente, Por só não, um deputado. questionamento. Tem alguns requerimentos que estão na pauta de amanhã. Eu quero saber se para amanhã nós temos a audiência com o ministro. Nós vamos tentar fazer de uma forma, porque não tem convocação, deputado Elias Vaz, nós vamos começar precisamente às 9 horas para tentar votar os requerimentos e audiência pública na data de amanhã. Não vejo dificuldade, só são 3 requerimentos em pauta, acredito que a gente vota em cerca de 6, 7 minutos os requerimentos e entramos já na audiência pública. Muito obrigado. Vossa Excelência me permite 2 minutos Claro. antes de encerrar a sessão. Eu não pude, infelizmente, discutir a PFC 36, apresentado pelo deputado Elias Vaz. Eu queria só, primeiro, elogiá-lo por ter proposto. Segundo, elogiar o presidente por ter rapidamente encontrado, na ausência da relatora anterior, um novo relator para fazer esse exímio trabalho de apresentar um relatório pedindo que seja feita, de fato, uma fiscalização sobre os gastos do cartão corporativo. Acho que é bom frisar aquilo que o próprio deputado Elias também disse. O presidente Bolsonaro sempre falou mal dos gastos dos cartões corporativos de Dilma, de Lula, deve ter falado da FHC também, agora me falha a memória se disse no passado. Não tem nenhum motivo para que agora que é presidente da República passe a querer que sejam cobertos integralmente por sigilo. Talvez, e repito também o que disse o próprio deputado Elias, haja alguns gastos ali que possam ser tratados como confidenciais pela própria natureza de preservar a segurança da presidência da República. Mas se todos eles estão cobertos pelo sigilo, como saber quais exatamente são pela segurança e quais, eventualmente, podem ter ido além daquilo que se considera dentro desta área e que o povo tem, independentemente se bem ou mal gasto, o direito de saber no que foi
dispendido. Portanto, parabéns ao deputado Elias Vaz e parabéns ao deputado Kim Kataguiri, que rapidamente apresenta o relatório e rapidamente aprova um relatório com apoio de todos os partidos e um registro tardio depois do governo aqui representado na comissão de contrariedade, mas ainda assim com o voto de todos os parlamentares presentes a essa sessão favoravelmente à SPFC 36. Vamos acompanhar de perto. Parabéns ao autor e ao relator e a esta Comissão de Fiscalização e Controle. Obrigado, presidente. Indago se algum deputado quer fazer uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, convoco reunião extraordinária de audiência pública para o comparecimento do Ministro de Estado da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, para quarta-feira, 26 de maio de 2021, às 9 horas, antecedida de deliberação de requerimentos já pautados. Está encerrada a reunião.